que diz assim: levantou-se a multidão unida, perdão, irmãos. Eu vou ler a partir do verso 22, tá? A gente vai focar mais no 27, mas eu vou ler a partir do verso 22 por causa do contexto, ok? Diz assim a palavra do Senhor: levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, o carcereiro, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? E responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Você pode repetir comigo essa parte do verso 31? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa. E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então, o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fosseis postos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e então partiram. Amém. Palavra de Deus. Vamos orar, fechar os nossos olhos, orar mais uma vez ao Senhor. Ó Deus, agora, ó Pai, que nós lemos a Tua palavra, pedimos, Senhor, e o Senhor nos ajude em nossa fraqueza, para que possamos ouvir a Tua voz, ó Deus, aprendermos, sermos educados na Tua justiça, Senhor. Abre, Senhor, nosso entendimento, dá-nos a graça do Senhor aqui nesta manhã, desde o mais novo ao mais velho, para que possamos conhecer o Evangelho de Cristo, Senhor, para que possamos ser instruídos pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no último sermão, nós aprendemos que
nesta segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ele chegou a uma terra chamada Europa, ao continente europeu. E a primeira cidade que foi ali impactada pelo Evangelho de Cristo foi a cidade de Filipos, que nós aprendemos a primeira parte do capítulo 16, justamente no último sermão. Eu preparei, como fiz na primeira viagem missionária, eu coloquei no slide um mapa da segunda viagem missionária. Eu gostaria que você olhasse um pouco para a tela, só para ter ideia do que a gente está aqui falando. O apóstolo Paulo, ele saiu de Antioquia, ele foi em direção justamente ao norte. Hoje, aquela região ali é a região que fica a Turquia, e ele foi contornando aquela região, querendo ir mais para o continente asiático. Mas o texto bíblico diz que o Espírito Santo os impediu, não permitiu que eles fossem para aquela região chamada Mísia e Bitínia. E o apóstolo Paulo, ele para ali no finalzinho, perto ali, já no mar, numa cidade chamada Troade. Aquela região ali chama-se Mar Egeu, do grande mar Mediterrâneo. Esse mar Mediterrâneo, crianças, vocês quando chegarem em casa, podem pedir para os seus pais mostrarem melhor o mapa mundi. E vocês vão ver que esse mar Mediterrâneo fica entre o continente europeu, asiático e também africano, ali onde o evangelho estava se expandindo no primeiro século. De Troade, o apóstolo Paulo recebeu uma visão de um varão da Macedônia, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Justamente o apóstolo Paulo atravessa o mar Egeu e chega à primeira cidade, que é a cidade de Filipos, essa que nós estamos. Depois ele vai percorrer ali, toda aquela região que hoje comporta um país chamado Grécia. Toda aquela região ali que fica Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto. Depois ele volta para o continente asiático, ele vai voltando em direção a Antioquia, como vocês podem ver na linha pontilhada. É o que a gente vai aprender ao longo dessa segunda viagem missionária. Pode tirar o mapa, agora presta atenção aqui novamente. Em Filipos, o apóstolo Paulo estava em uma cidade que era uma colônia romana muito importante. Esta cidade, ela tinha um orgulho justamente por isso. Era uma cidade com uma estrutura romana muito forte, e a gente vai ver alguns traços disso, inclusive no texto que a gente leu em todo o capítulo 16, na verdade. O apóstolo Paulo, quando chegou lá, não tinha uma sinagoga. Ele vai a uma reunião de oração, ele prega o evangelho, e uma mulher chamada Lídia, a comerciante de púrpura, ela se converte ao Senhor. E não somente ela, mas todos aqueles que estavam debaixo da sua autoridade, sendo ela provavelmente uma mulher não casada, são batizados em sua casa. A igreja começa ali em Filipos a partir deste relato que acontece na casa de Lídia. Logo depois, uma jovem tomada por um espírito possesso, ela tomada por um espírito mau, não é, por demônios, e que também era enganada e abusada por comerciantes, ela recebe ali a graça do evangelho e ela é liberta de todos aqueles demônios, de todo aquele mal. Os comerciantes que ganhavam dinheiro por causa daquela menina ficaram muito indignados com o apóstolo Paulo e seus companheiros, que mandaram prender Paulo e Silas. É o texto que nós vamos estudar hoje pela manhã. Paulo e Silas foram presos justamente porque o evangelho confrontou os valores e os deuses daquela cidade. A idolatria
que não era apenas algo ligado à religião, ou seja, a um templo, mas ligado também ao comércio e toda a vida daquela cidade. Lá na prisão, Paulo e Silas terminam a parte do texto que pregamos na última vez, falando justamente que eles estavam presos, com os pés presos em um tronco, tá? Não sei se você consegue imaginar isso, mas aquele tipo de tronco que ele não conseguiria talvez nem ficar em pé e nem ficar deitado. Um incômodo imenso. Além de terem apanhado bastante, levado muitas chicotadas, estavam presos com os pés no tronco, e enquanto eles estavam lá, o texto nos diz que eles cantavam ao Senhor, adoravam a Deus em oração e também com cânticos. As pessoas daquela cidade, como muitos ao longo da história, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, como em toda a história da igreja, poderiam pensar que algum tipo de poder, ou algum tipo de governo, ou algum tipo de força imperial, de exército, seria mais poderoso que o poder do reino de Deus e que a mensagem do Evangelho. Mas nós conhecemos pelo relato bíblico e por toda a história da igreja que nenhum poder, nenhum governo, nenhum reino deste mundo nunca, jamais conseguiu deter o avanço do reino de Deus e nunca conseguiu calar a igreja do Senhor de anunciar o Evangelho de Cristo, mesmo em cadeias, mesmo preso, como Paulo e Silas estão. Por isso, eu quero convidá-lo a olharmos para esse texto pensando no seguinte tema: o Evangelho triunfa na prisão. O Evangelho triunfa na prisão. E a gente vai ver isso primeiramente nos versos 22 a 29, que eu estou dando um passo um pouco atrás para pegarmos todo o contexto. Pensar que o Evangelho ele produz esperança em meio ao sofrimento, tá? As crianças que estão escrevendo o sermão, eu vou repetir como vocês já me pediram, para não perderem nenhum ponto, não é? Diz assim, o primeiro ponto é: o Evangelho produz esperança. Esperança em meio ao sofrimento. Depois nós veremos nos versos 30 a 34 que o Evangelho salva o desesperado, aquele que era um carcereiro. O Evangelho salva. E depois, nos versos 35 e 40, nós veremos que o Evangelho fortalece a igreja. O Evangelho fortalece a igreja para continuar avançando. Vejamos, irmãos, essa primeira parte, versos 22 a 29, o Evangelho produzindo esperança no coração do seu povo em meio ao sofrimento. Algumas expressões que eu quero destacar nesse texto sem precisar lê-lo novamente. Diz assim, ao longo dos versos 22 a 29, que o apóstolo e seus companheiros apanharam com varas, certo? Foram açoitados com varas, ok? Eles realmente foram ali espancados, apanharam muito, estavam sangrando, com feridas abertas, é o que o texto nos diz. Foram presos no tronco e presos, eles cantavam louvores a Deus e eles oravam. Nessa parte do texto, este é o relato. Enquanto isso acontecia, um terremoto sacudiu a prisão e as cadeias, as correntes, aqueles troncos foram todos abertos e eles estavam agora livres. Mas o que eles fizeram? Foram embora? Não. Eles ficaram lá. O carcereiro, com medo, ele quis atentar contra a própria vida, mas ele ouviu o apóstolo Paulo gritando, dizendo assim: não faça nenhum mal a você, porque
todos estamos aqui. O terremoto abriu a prisão, mas todos estavam ali. Esta é a narrativa que Lucas nos conta nessa parte do texto. Após o apóstolo Paulo e Silas haverem apanhado bastante, eles foram presos e não houve nenhum processo formal. É o que a gente vai ver no final do texto, e o que nós vemos ao longo do relato não houve nenhum processo formal para que eles fossem presos. Eles apanharam em praça pública, foram envergonhados e humilhados, e ali foram presos. Mas enquanto eles estavam naquela posição desconfortável e naquela situação injusta, eles, ao invés de reclamarem, murmurarem, ao invés de eles estarem ali de alguma forma sem esperança, o que nós vemos é um relato completamente diferente, radical, contracultural. E é isto que o Evangelho produz no nosso coração. Esta não pode ser uma ação simplesmente humana. Nós não podemos olhar para esse texto e pensar, olha, Paulo e Silas era uma turma crente mesmo. Se fosse eu no lugar deles, não é dessa forma que nós olhamos o texto. E nós podemos ver aqui o Evangelho, ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que ele produz esperança mesmo em meio a tempos sofridos. Ele produz esperança mesmo quando nós passamos por situações injustas nesta terra, e esta uma situação extremamente grave, porque não apenas a alma doía, mas também o corpo doía, com muitas e muitas feridas abertas. Nós precisamos ser sinceros que muitas e muitas vezes, por pouco e muito pouco, pequenas dores na alma, nós já estamos murmurando contra Deus. O que nós encontramos aqui, estes homens, por causa do poder do Evangelho agindo no coração deles, eles estavam com o corpo dilacerado, ferido, com a alma também recebendo a injustiça dos homens, mas estavam orando e cantando louvores a Deus. Meus irmãos, quais louvores estes homens estavam cantando a Deus? Nós não temos ao longo da história do judaísmo outro livro para ser cantado que não os salmos. Eles cantavam os salmos ao Senhor. É interessante porque na expressão bíblica, quando se fala sobre louvores, sobre hinos, sobre cânticos, são expressões que são sinônimas. Elas estão se referindo justamente a como a igreja do Senhor continuava a cantar o saltério. Ali na prisão eles cantavam os salmos. É verdade que ao longo do Novo Testamento nós encontramos relatos de outros cânticos também. E é verdade que nós prezamos por cantar músicas bíblicas. E assim a igreja fez ao longo da história. Mas a igreja do Senhor não pode desprezar os salmos. A igreja do Senhor não pode desprezar o saltério que Deus nos deu na Bíblia para cantarmos ao Senhor. E uma das grandes razões de nós cantarmos os salmos é que ao longo dos salmos nós encontramos várias e várias expressões, vários e vários sentimentos. É diferente dos cânticos modernos. As músicas chamadas cristãs, que se cantam nas igrejas hoje, elas só têm um tema: é triunfalismo. O crente triunfando, o crente vencendo, o crente com o poder da sua própria vida, da sua própria piedade, sentimentos e sentimentos, mas não canta, por exemplo, o Salmo 137, que lemos no domingo passado, que diz e ora ao Senhor para que a cabeça do ímpio seja esmagada contra a parede por uma pedra. Como é que nós cantamos isso? A razão, um dia eu vou pregar esse texto aqui
para os irmãos. Há razões para orarmos também desta forma, como diz no Salmo 137. Os salmos, eles colocam as palavras na nossa boca para que nós venhamos a orar e cantar ao Senhor em todas as situações da nossa vida. Em todas elas. Aqui Paulo e Silas estavam cantando ao Senhor. Tertuliano, um dos pais da igreja, ele falando sobre esse texto, ele diz assim: a perna não sente os grilhões quando a mente está nos céus. A perna não sente os grilhões quando a mente está nos céus. O carcereiro, que morava do lado do cárcere, essa é a ideia do texto, ou seja, ele tinha a sua casa e construiu uma prisão ao lado. Este carcereiro, quando percebeu o terremoto, que entra na prisão e todas as cadeias estão abertas, ele entra em grande desespero, porque ele sabe que o julgamento para tal caso é que ele seja morto pelo Império Romano. Não tem dó, não tem piedade. Todos aqueles presos estavam debaixo da sua responsabilidade e agora a prisão está aberta e este homem diz assim: eu vou atentar contra a minha própria vida porque o juízo já é certo. Mas aqui o apóstolo Paulo brada lá de dentro, dizendo assim: não faça isso, todos estamos aqui. Não apenas Paulo e Silas, mas todos os outros presos, não sabemos a quantidade que ali estavam, mas possivelmente estavam presos por razões justas, diferentes de Paulo e Silas, estavam lá no local, ouvindo o Evangelho e ouvindo os cânticos, ouvindo o testemunho dos servos de Deus ali naquela prisão. É um outro milagre que acontece, na verdade. Primeiro, o milagre do terremoto, algo sobrenatural aconteceu. Não é a primeira vez, não é o primeiro relato de algo parecido no texto de Atos, mas aqui talvez o segundo milagre. Os presos, ao invés de correrem cada um para um canto, eles ficaram ali tão extasiados e tão maravilhados pelo Evangelho e pelo poder de Deus, que eles não quiseram fugir. Na verdade, em lugar deles correrem para longe da prisão, eles correram para perto da palavra. Isso é uma imagem maravilhosa. Um comentarista falando sobre esse texto, ele diz: como as mariposas correm para a luz, aqueles homens correram para a palavra de Deus, para o Evangelho de Cristo. E naquela prisão, o Senhor estava preparando a conversão de um carcereiro. Veja que coisa. Lídia, uma comerciante, depois uma jovem possessa e agora um carcereiro, funcionário público do Império Romano, que estava ali cuidando de Paulo. Ele vai ser convertido ao Senhor Jesus Cristo e toda a sua casa vai provar das bênçãos do pacto da graça do Senhor. Esta é a segunda parte do texto, quando nós encontramos aqui nos versos 30 até o verso de número 34, justamente algumas expressões desse diálogo que aconteceu entre o carcereiro e Paulo. Veja, por favor, o verso de número 30, que nos diz assim: o carcereiro perguntou a Paulo e Silas: senhores, o que eu devo fazer para que eu seja salvo? Esta é uma pergunta muito comum até os dias de hoje. Quando as pessoas estão ouvindo o Evangelho, quando o Espírito Santo está abrindo a mente e o coração, regenerando a alma de uma pessoa, ela pergunta assim: o que é que eu devo fazer para entrar no reino de Deus, para fazer parte desta salvação em Cristo? Mas a pergunta usa um verbo e a resposta usa outro. A pergunta é: o que eu devo fazer? A resposta não é faça isso, isso, isso. A resposta não é vá para a igreja, faça tantas orações, reze não sei o quê, faça o bem ao próximo. A resposta não é isso. A resposta é:
creia no Senhor Jesus Cristo. Creia no Evangelho de Cristo Jesus. E não somente você, mas toda a sua casa será beneficiada pela aliança do Senhor. Esta é a expressão que nós encontramos neste diálogo, de uma forma muito simples. O carcereiro pergunta: o que eu devo fazer? A resposta é: creia no Evangelho de Cristo Jesus. Porque, irmãos, o Evangelho, ele não é algo que é apresentado para nós como resultado de méritos pessoais. Boas obras não salvam. Boas obras não levam ninguém para o céu. Boas obras não limpam a sua barra com Deus. De forma alguma. Nenhum ser humano pode ser salvo apenas porque frequenta a igreja ou apenas porque não faz o mal ao próximo, pensando ele que age dessa forma, não é? Todos somos pecadores, todos precisamos do Evangelho de Cristo. Por isso a resposta do apóstolo Paulo é: creia em Cristo, creia no Evangelho de Cristo, creia na salvação de Deus por meio de Cristo. Interessante porque aquele carcereiro ali, bastante emocionado a respeito do milagre que aconteceu, aquele terremoto, ele ia tentar contra a sua própria vida, foi impedido de tirar a sua própria vida, e aí ele pergunta ao apóstolo Paulo o que ele deve fazer para ser salvo, e a resposta ela é muito simples: creia na mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque a fé, ela não é produzida por terremoto. A fé não é produzida por emoções, por batidas de bateria. A fé não é produzida por estilo musical, ou por quanto tempo a gente vai ficar de olhos fechados e com as mãos para cima. A fé não é produzida quando nós levamos comida para alguém mais pobre que está com fome. A fé, ela só é produzida por meio da ação do Espírito Santo e por meio da palavra de Deus. A fé em Cristo genuína, ela só pode ser produzida por meio da ação do Espírito Santo de Deus e por meio da palavra de Deus. Esse é um texto que, mais uma vez, é muito oportuno, doutrinariamente falando, para a nossa igreja, porque nós vemos aqui, mais uma vez, a dimensão familiar do pacto da graça. Nós vemos aqui, mais uma vez, que a aliança do Senhor não se estende apenas para o carcereiro, mas a todos os seus. Esse é o registro bíblico. Foi batizado o carcereiro e também todos os seus, todos aqueles que estavam debaixo da sua autoridade. Isso aqui é uma boa oportunidade para nos lembrarmos que Deus costuma estabelecer a sua aliança não apenas com indivíduos, mas com famílias. Não apenas com indivíduos, mas toda a família debaixo dessa bênção. A promessa da aliança do Senhor se estende a todas as gerações. O cuidado de Deus se estende aos que estão debaixo da nossa autoridade, para que vivam debaixo do pacto da graça e debaixo do cuidado de Deus. Olha, o batismo, conforme cremos nas Escrituras, ele é a continuidade da circuncisão do Antigo Testamento. A circuncisão acontecia justamente no órgão masculino que apontava para esta bênção, que era para gerações. E por que no Novo Testamento é por meio de água? Justamente porque não há mais a necessidade do derramamento de sangue. O sinal mudou.
mas apenas o sinal mudou, não o seu conceito. O seu conceito continua o mesmo, é para todas as gerações que estão debaixo de nós, debaixo da bênção da aliança, para toda a família do Senhor. No texto anterior que nós aprendemos, nós vimos no verso de número 15, que Lídia e toda a sua casa recebeu o sinal da aliança. Foi batizada Lídia e toda a sua casa também. No texto de hoje, no verso de número 33, nós encontramos a seguinte expressão: não apenas o carcereiro, mas também todos os seus, todos aqueles que estavam debaixo da sua autoridade, receberam o sinal da aliança para a posteridade. Não apenas para si, não apenas porque creram, mas porque seriam ali educados, os filhos, e também escravos naquela época, debaixo das bênçãos da aliança do Senhor. Esta é a lógica do texto. Aqui não é uma promessa dizendo assim: se você crê em Jesus, todos dentro da sua casa também crerão. Aqui a promessa é: se você crê em Jesus, todos os de sua casa estarão vivendo debaixo desta grande bênção que é a salvação em Cristo Jesus. Não apenas você, mas na lógica bíblica, todos os que estão debaixo da sua autoridade. Esta é a lógica do quarto mandamento também. Você lembra o quarto mandamento? Quando o quarto mandamento diz: não trabalhe no dia do Senhor, a não ser em casos de necessidade e misericórdia. Olhando para a teologia bíblica completa, não é? Não é para trabalharmos. O Senhor nos chamou para trabalharmos 6 dias e descansarmos 1. Descanso significa o culto a Deus, a devoção comunitária e particular ao Senhor. É mandamento de Deus que não trabalhemos no dia do Senhor. Mas não apenas você. O quarto mandamento diz: todos aqueles que estão debaixo da sua autoridade devem também provar do descanso do Senhor no dia do Senhor. É a lógica bíblica, é a lógica teológica do quarto mandamento, é a lógica teológica da circuncisão, é a lógica teológica da narrativa bíblica como um todo. Por isso que não foi apenas o carcereiro convertido, todos os de sua casa. E depois disso, o apóstolo Paulo pregou a palavra de Deus também a todos da sua casa, e todos provaram ali da bênção de fazerem parte da igreja de Cristo, a igreja visível. E aqui um ponto importante também, preste muita atenção. Hoje em dia, há pessoas que dizem que acreditam em Cristo, que creem em Jesus, mas não querem se tornar membros da igreja de Cristo. E baseado nesse texto, eu quero lhe dizer: desconfie de coisas desse tipo. Dessas expressões de poli-igrejados, pessoas que são desigrejadas, pessoas que dizem querer compromisso com Cristo, mas não querem compromisso com a igreja de Cristo, é porque dificilmente ela conheceu realmente o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aqui o texto não diz que o carcereiro e nenhuma pessoa do Novo Testamento estava ali duvidando, dizendo: não, eu quero crer em Jesus, mas não quero coisa com a igreja. Nós não podemos, irmãos, ouvir relatos dos nossos dias. A internet é cheia de coisa desse tipo e acharmos que isso é bobagem. E fazer parte da igreja é uma coisa que não tem valor nenhum. Eu posso viver a minha fé individual. A fé bíblica não é individual, ela é familiar e ela é comunitária. Por isso, aquele que conhece a Cristo, naturalmente ele quer se tornar membro da igreja do Senhor Jesus Cristo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, fiel na terra,
é aquela que preserva a palavra de Deus, porque há falsas igrejas e falsas religiões também, que nós devemos dizer não para elas, deixar elas no velho homem e partir para um compromisso real com Cristo e a sua igreja, não somente nós, mas todos os de nossa casa. O carcereiro foi batizado, todos de sua casa foram batizados. Ali eles provaram da bênção de agora fazerem parte da igreja de Cristo. E o verso de número 34 termina dizendo que havia grande alegria na sua casa. Alegria que é a da salvação. Havia a maior de todas as alegrias na sua casa. A alegria da salvação do Senhor. Uma frase que eu gosto do C.S. Lewis, que ele diz: a alegria é um assunto sério no céu. A alegria do Senhor inundou aquela casa, a alegria da salvação de Deus. E agora nós vamos para o nosso último ponto. Nós vimos que o Evangelho ele produz esperança, o Evangelho produz salvação, e nós vemos agora nos versos de número 35 a 40, talvez até uma parte um pouco mais difícil de entender, que o apóstolo Paulo, que foi açoitado publicamente, que não teve processo formal nenhum, quando foi solto, ele diz: não, peraí, solto não, é assim? Nós somos cidadãos romanos. E aqui uma parte do texto que a gente precisa entender do que se tratava. O apóstolo Paulo diz que é cidadão romano, ali ele recebe um outro tipo de tratamento, e depois da prisão, o apóstolo Paulo vai para a casa de Lídia, onde possivelmente, provavelmente, funcionava a igreja em Filipos. Na casa de Lídia, e ali os irmãos são confortados, fortalecidos na palavra de Deus, e depois o apóstolo Paulo, ele parte de Filipos para dar continuidade à segunda viagem missionária. Nessa última parte do texto, nós aprendemos que o Evangelho, ele fortalece a igreja. A igreja do Senhor, ela é fortalecida. Ora, o que aconteceu ali na prisão é que o apóstolo Paulo reivindica a sua cidadania romana. Havia formas de conseguir essa cidadania. Parece que pela história maior, não é, que a gente pode estudar, as pessoas dizem que possivelmente o apóstolo Paulo teve aquela cidadania por compra, por fazer parte de uma família próspera e ali comprou a sua cidadania romana. Não sabemos de Silas, mas as pessoas de Filipos não sabiam que se tratavam de cidadãos romanos. E aí o apóstolo Paulo reivindica um direito ali ao sair da prisão. A gente precisa entender esse texto porque ele pode ser mal utilizado, tá? Nós cristãos precisamos entender bem a natureza dessa reivindicação para que ela não seja mal utilizada. O apóstolo Paulo não usou a sua cidadania romana para buscar vingança. Ele não usou a sua cidadania romana para buscar interesses pessoais. Não foi isso. Não foi assim: eu tenho direito e vocês têm que me pagar tudo que vocês fizeram contra mim. Até porque não pagaram nada. Ele não usou dos seus direitos apenas por questão de conforto pessoal. Não é isso que o texto narra aqui para a gente. Mas o apóstolo Paulo se utiliza dos privilégios que ele teve na vida, como já vimos muitos aqui ao longo de Atos. Os privilégios que o Senhor o concedeu, mesmo quando ele não era crente ainda. Por toda a sua história, pela soberania de Deus na história do apóstolo Paulo, é que ele utiliza dos privilégios que tinha para proteger a igreja do Senhor em Filipos. Esta é a ideia do texto. Mais do que proteção pessoal, mais do que reivindicação por direitos pessoais,
o apóstolo Paulo se utiliza destes privilégios para que a igreja do Senhor em Filipos pudesse estar um pouco mais preservada e o evangelho pudesse crescer ali naquela região. Esse texto, quando o apóstolo Paulo diz isso, ele está atraindo um tipo de olhar para a igreja ali em Filipos diferente. As pessoas agora têm um certo tipo de temor, pelo menos naquele momento, pelo menos ali em Filipos, no que diz respeito aos cristãos que estão lá na casa de Lídia, se reunindo em torno do Evangelho de Cristo, quando Paulo diz: nós somos cidadãos romanos, e vocês nos açoitaram, vocês fizeram tudo isso contra nós, vocês não podiam ter feito isso, não houve processo legal, vocês erraram. O carcereiro, os oficiais de justiça vão lá e ficam morrendo de medo, voltam a outra autoridade, vão até lá. Nós encontramos aqui justamente a expressão do direito romano, e eles estão temendo, morrendo de medo, soltando Paulo e Silas por causa de toda aquela situação. O que acontece, irmãos, é que nós precisamos entender a natureza desse texto para entendermos e aprendermos também que todos os privilégios que o Senhor nos deu, todos os bens, todos os recursos, todos os títulos acadêmicos, toda a posição social que o Senhor deu a cada um de nós, deveriam também ser usadas para o crescimento do reino, para a expansão do Evangelho e não apenas para conforto pessoal. Essa é a nossa missão aqui enquanto cristãos. Fazer com que o nome de Cristo e o Evangelho de Cristo cresça. Para isso, o Senhor usa todos os nossos recursos, todos os nossos benefícios e uma coisa ainda mais difícil, até a nossa casa, o nosso lar. Porque a casa de Lídia abriu a sua casa para a igreja do Senhor ser edificada, confortada, e para que o nome do Senhor pudesse crescer naquela região. A casa de Lídia estava aberta ao Senhor. Essa cena ela é muito interessante na parte final, que é só uma frase, não é? Paulo e Silas saem da prisão, vão para a casa de Lídia. Depois que diz, então partiram. Que ele está dizendo, eles foram primeiro fortalecer a comunidade de Cristo ali, a igreja do Senhor. Que lá em Filipos havia Lídia e sua família, o carcereiro e sua família, uma jovem que vivia possessa, não mais. Não sabemos quantos mais irmãos estavam ali, outros além destes que o texto nos fala. Mas quando você lê a carta de Paulo aos Filipenses, você vê um grande afeto e um grande carinho. Talvez a carta mais carinhosa que nós podemos encontrar do apóstolo Paulo, não que as outras não sejam, mas por causa dessa relação afetuosa do apóstolo Paulo para com esta igreja, a igreja de Filipos, onde nós aprendemos hoje que o evangelho triunfa mesmo na prisão. Triunfou com uma comerciante rica de púrpura, uma jovem possessa, e mesmo na prisão, com o carcereiro e todos os seus que agora viviam debaixo da aliança do Senhor. Homens e mulheres diferentes, não é? Talvez de classes sociais diferentes, de situações de estudo e formação diferentes, mas faziam parte de uma mesma igreja, reunidos pelo mesmo evangelho, pela mesma pregação, e agora faziam parte de uma mesma família, de lugares diferentes, situações diferentes, mas agora parte de uma mesma família. Meus irmãos, isto para o Império Romano era uma loucura. Para a época,
a cultura greco-romana daquela época, isto era um grande testemunho do Senhor. Porque na igreja do Senhor não havia escravo, na igreja do Senhor não havia ricos e pobres, na igreja do Senhor não havia diferenciações acadêmicas, na igreja do Senhor todos eram um, e Cristo por meio de nós, e todos nós em Cristo da mesma forma. Unidos por um mesmo evangelho que não precisava mudar, uma mesma pregação que não precisava mudar, e um mesmo sinal da aliança que não precisava mudar, unidos por causa do evangelho de Cristo. Que quando nós terminamos essa parte aqui do texto de Atos, capítulo 16, nós não podemos olhar para Paulo, para Silas, para Lucas, que agora já fazia parte, para Timóteo, ou para Lídia, ou para o carcereiro. Nós precisamos entender, irmãos, que tudo o que aconteceu aqui no capítulo 16 de Atos foi por causa do Senhor Jesus Cristo, do poder de Cristo, do poder do Evangelho, salvando pessoas, unindo-as por meio do sinal do batismo, fortalecendo a igreja, expandindo o reino de Deus pela pregação do Evangelho. Quem opera tudo em todos, irmãos, é Cristo. Não são estratégias humanas, não diz respeito a potenciais humanos, mas a Cristo. Foi Cristo que abriu o coração de Lídia, foi Cristo que libertou aquela jovem, foi Cristo que salvou aquele carcereiro, foi Cristo que trouxe para perto de si, não apenas o carcereiro e Lídia, mas toda a sua casa, todos os seus. Porque o Senhor Jesus Cristo mesmo prometeu que nem mesmo as portas do inferno poderiam prevalecer contra a igreja do Senhor. Por isso, lá em Filipos, há uma igreja. Nós terminamos o texto do capítulo 16 encontrando esse relato. Há uma igreja do Senhor na cidade de Filipos. Igreja que se tornou depois, inclusive, mantenedora, fiel do apóstolo Paulo ao longo de todas as suas outras viagens missionárias. E terminando esse sermão, eu gostaria de lembrá-lo algumas coisas e aplicá-lo também de algumas formas ainda à nossa vida. Em primeiro lugar, aprenda a confiar em Cristo nos dias de sofrimento também, não apenas nos dias de alegria e de gratidão. Mas no dia do sofrimento, das limitações que a prisão traz, para nós podem ser outras. Aprendamos a confiar em Cristo. Nunca perca de vista que a maior necessidade do ser humano é a salvação em Cristo. A maior necessidade do ser humano não é dinheiro, não é poder, não é prestígio, mas é de salvação por meio de Cristo. E daí nós que cremos no Senhor, não podemos duvidar do poder do Evangelho transformador de Cristo. Creia no poder de Cristo, não abra mão. Como igreja do Senhor, nunca venhamos a abrir mão dos princípios elementares da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo, para que atraiamos alguma pessoa ou algumas pessoas para a igreja. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Agora a igreja vai prosperar, vamos juntar, vamos chamar fulano e beltrana. Meus irmãos, nós devemos chamá-los por meio da pregação do Evangelho de Cristo. E a todos quantos o Senhor abrir-lhe o entendimento, eles virão e naturalmente vão querer se tornar membros da Igreja de Cristo. Porque não existe isso, irmãos, de crer em Cristo e não fazer parte da igreja. Aprendamos também com esse texto a fazermos de nossa casa um lugar de discipulado.
da nossa casa. Abrimos a nossa casa e usamos todos os privilégios que Deus nos deu. Ora, por que o Senhor tem nos dado tantas bênçãos, riquezas, títulos, situações diversas na nossa vida, senão para que a igreja do Senhor seja confortada, edificada e cresça aqui na terra? Abra sua casa, abra a sua vida, a sua agenda, para que a igreja do Senhor seja edificada aqui na terra, sem esperar que alguém faça isso no seu lugar, não é? Participemos, irmãos, juntos dos sofrimentos da igreja de Cristo. É o que nós encontramos Paulo dizendo aos Filipenses. Deus nos deu a graça de não apenas crermos no Senhor, mas de sofrermos por causa do Evangelho de Cristo também. E por último, desfrute da alegria da salvação. Talvez você esteja hoje aqui e não sente mais, não percebe mais, não entende mais a alegria da salvação em Cristo. E hoje é um dia, porque é o dia do Senhor. Hoje é o dia de sermos renovados, chamados ao arrependimento. Talvez não consiga mais perceber a alegria da salvação porque entregou a sua alma ao pecado. Arrependa-se diante do Senhor. Converta-se diante do Evangelho de Cristo por meio do Espírito Santo de Deus para viver todas as bênçãos que o Evangelho traz, não somente para você, mas para toda a sua casa. Por isso, creia no Senhor Jesus, porque toda a sua casa será beneficiada pela teologia, pelo pacto da graça do Senhor. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e também toda a tua casa. Amém. Vamos orar, fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor nosso Deus.